Nesta lição vamos tentar desenvolver um modelo quântico para átomos polieletrónicos e aplicar esse modelo à previsão de propriedades periódicas dos elementos químicos constantes da tabela periódica. Pressupõe-se que o aluno tem algum conhecimento do modelo quântico do átomo de hidrogênio e vamos tentar generalizar esse modelo a átomos com mais do que um eletrão. Pressupõe-se inicialmente que o aluno conhece a forma das funções de onda e conhece as soluções da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Este modelo que vamos tentar desenvolver tem necessariamente que ser um modelo simples, porque tem que ser apreendido por alunos de não química, portanto, alunos que têm química, mas são de uma licenciatura de um curso de não química e, como tal, terá que ser um modelo suficientemente simples. Partindo da solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, nós temos uma solução que nos dá a energia do eletrão e, portanto, essa expressão para a energia do eletrão é proporcional a uma dada constante, o número atómico ao quadrado e o número quântico dividido pelo número quântico principal ao quadrado. Com o mesmo modelo, obtém-se a distância mais provável a que o eletrão pode se encontrar, a distância mais provável a que se encontra do núcleo, e essa distância pode ser descrita por uma constante proporcional ao número quântico principal ao quadrado sobre o número atómico. De realçar logo nesta solução para o átomo de hidrogênio que a energia depende inversamente proporcional ao quadrado do número quântico e é proporcional ao quadrado do número atómico. Isto é tudo muito fácil quando temos apenas um próton e um eletrão. No entanto, quando temos mais partículas, o sistema torna-se extremamente complexo, como no caso de tentar, no equivalente mecânico, descrever simultaneamente o movimento da Terra, da Lua e do Sol. Neste modelo polieletrónico que nós vamos tentar desenvolver, vamos tentar reduzir o problema dos átomos polieletrónicos a um problema que seja exatamente igual ao problema do átomo de hidrogênio, ou seja, um problema a duas partículas. Para conseguir isso, o que vamos fazer, e uma vez que os eletrões são cargas elétricas e os átomos são razoavelmente esféricos, vamos tentar substituir cada uma das partículas, que não aquela que nós queremos estudar, portanto, cada um dos eletrões que nós não queremos estudar, pelo campo que eles criam. Portanto, se nós substituirmos cada eletrão pelo campo elétrico que ele cria, e sendo o átomo rigorosamente esférico, nós podemos simular esse campo com uma carga fictícia que colocamos no núcleo do átomo. Assim sendo, a única coisa que vai acontecer de diferente em relação ao átomo de hidrogênio é que a carga que está no núcleo não são só prótons, mas são os prótons e uma carga fictícia que simula o campo elétrico de todos os eletrões, menos aquele em que nós estamos interessados. Portanto, eu crio uma espécie de Z efetivo, de carga nuclear efetiva, que é igual à carga do núcleo, que é real, menos um fator que contabiliza o efeito de todos os outros eletrões, e por isso, como é um fator que tem sinal contrário ao da carga do núcleo, portanto é um campo criado por eletrões, terá um sinal negativo e vai subtrair à carga do núcleo, actuando assim como uma blindagem da carga do núcleo, por isso se chama carga nuclear efetiva. Nesse caso, como nós substituímos todos os eletrões, menos aquele em que estamos interessados, por uma carga no centro do átomo, nós temos um problema que é exatamente igual ao do átomo de hidrogênio, um núcleo positivo e um eletrão que orbita à volta desse núcleo positivo. E assim sendo, as soluções que anteriormente tínhamos encontrado para o átomo de hidrogênio servem para estudar o problema dos átomos polieletrónicos, desde que eu substitua o meu Z por Z efetivo e, no raio, substitua também o Z pelo Z efetivo. O único problema que eu terei neste momento para poder estudar os átomos polieletrónicos é ter um método simples e expedito para calcular a carga nuclear efetiva. No caso do átomo polieletrónico, nós já vimos que podemos usar soluções que são semelhantes às das orbitais do hidrogênio. No entanto, temos que descobrir qual é a função de onda que descreve o comportamento de cada eletrão, uma vez que no átomo polieletrónico temos muitos eletrões. Para encontrar essa solução dessa função de onda que descreve o comportamento dos vários eletrões num átomo polieletrónico, começamos por usar umas regras muito simples, que são as regras que nos permitem
obter a configuração eletrónica de cada átomo. A configuração eletrónica corresponde a descobrir qual é a função de onda que descreve o comportamento de cada eletrão. A primeira regra diz-nos que cada eletrão, ou melhor, que em cada átomo não pode haver dois eletrões que tenham os mesmos números quânticos. Portanto, os vários números quânticos que nós já conhecíamos do átomo de hidrogênio, se eu usar um conjunto de números quânticos para um eletrão, não posso repeti-los num outro eletrão, e isso é conhecido como o princípio de exclusão de Pauli. A segunda regra que podemos usar é a regra da energia mínima. Portanto, nós sabemos que um sistema tende a adotar a configuração de energia mínima, portanto, as orbitais são preenchidas por ordem de energia. E como é que eu vou descobrir quais são as orbitais que têm menor energia? Uso a conhecida regra de Weiswasser, que pode ser estabelecida através de um quadro em que eu coloco as várias orbitais que estão disponíveis no átomo de hidrogênio e depois traço uma setazinha diagonal a cruzar este quadro. Este quadro segue uma ordem que é descrito por essa regra e que é a ordem de energia mínima é aquela que corresponde à soma do número quântico principal com o número quântico angular menor. E, em caso de empate, portanto, que se a soma do número quântico principal e do número quântico angular der o mesmo valor, então não tenho mais do que usar o que corresponde ao menor número quântico principal. Podem ver aqui nestas setas, começo com 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D e depois 4P. Reparem que na 3D o D corresponde a um L igual a 2, portanto 3 e 2, 5. Na 4P o P corresponde a um L igual a 1, 4 e 1, 5. Ambas estas orbitais dão um L mais N igual a 5 e, portanto, uso primeiro a que tem o menor N, que é a 3D, e só depois a 4P. E a quarta regra que me vai permitir completar a configuração eletrónica. Vou usar a regra de Hund, que é quando eu tenho orbitais degeneradas, por exemplo, como sejam as orbitais P, em que eu posso ter três orbitais diferentes, a PX, a PY e a PZ. Se eu tiver mais do que um eletrão, primeiro ponho um eletrão em cada orbital e só quando todas já tiverem um eletrão e com o mesmo spin é que ponho um segundo eletrão numa orbital que já tenha um. Vamos dar um exemplo concreto. Por exemplo, se eu pegar no átomo de titânio, que tem o número atómico 22, e fizer a configuração eletrónica, vai ser qualquer coisa como 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Portanto, tenho a configuração eletrónica do titânio e agora o meu objetivo é calcular o Z efetivo correspondente a um eletrão qualquer que eu queira calcular no titânio. Vamos dar dois exemplos. Por exemplo, vamos imaginar que eu queria saber qual é o Z efetivo sentido por um eletrão 4S e qual é o Z efetivo sentido por um eletrão 3D. A primeira regra de Slater diz que eu tenho que escrever a configuração eletrónica por ordem de números quânticos principais. Ou seja, começo com 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2, 4S2. Em seguida, agrupo todas as orbitais que eu tenho na configuração eletrónica em grupos que são conhecidos como grupos de Slater e que os grupos de Slater são as orbitais S e P, as D e as F. Portanto, tenho aqui orbitais SP, agrupo num grupo, tenho a 3S e a 3P, agrupo num outro grupo, a 3D tem um grupo separado e a 4S num outro grupo separado. E agora vou calcular o meu fator de blindagem, aquele Szinho que há bocadinho tinha descrito quando escrevi que a carga efetiva do núcleo era o número de prótons menos o fator de blindagem. Aquele fator de blindagem vai ser calculado com recurso a algumas regras práticas. Portanto, o S para um eletrão 3D pode ser calculado da seguinte maneira. A primeira regra, que é a mais simples e fácil de perceber, é que um eletrão que está à direita, ou seja, estar à direita significa que é mais exterior ao eletrão que nós estamos a calcular, não contribui nada para a blindagem da carga do núcleo. E, portanto, aqueles dois eletrões que aqui estão vão contar 0. E ponho aqui 2 vezes 0. Depois há os eletrões que partilham com o mesmo grupo de Slater. Neste caso tenho dois eletrões, um é aquele que eu estou a calcular, portanto é aquele que me interessa estudar, o outro vai blindar a carga do núcleo num fator que é de 0,35 vezes 1.
depois tenho os eletrões que se encontram à esquerda daquele em que eu estou a calcular. E aqui tenho duas regras diferentes, consoante esteja a calcular um elétron D ou um elétron S ou P. Neste caso estou a calcular um elétron D e neste caso todos os eletrões que estão à esquerda daquele que eu estou a calcular contam uma unidade. Reparem que eu tenho 8, 14, 16, 18 eletrões, portanto 18 vezes 1. E agora basta fazer esta conta que dá 18,35. No caso de querer calcular um elétron 4s, portanto vamos apagar aqui esta setinha no 3D, e agora quero calcular um elétron 4s. Neste caso não tenho nenhum eletrão à direita do meu, portanto não tenho nenhum eletrão que não contribua a nada, mas tenho um eletrão que está no mesmo grupo do meu. E neste caso, aquilo que vou considerar é esse eletrão que contribui com 0,35, tal como no caso anterior. E agora tenho uma regra ligeiramente diferente. Como estou a calcular um elétron S, os eletrões que estão em grupos que difiram do número quântico principal do eletrão que eu estou a calcular em uma unidade, reparem que eu estou a calcular um eletrão número quântico principal 4, então todos os eletrões que têm número quântico principal 3 contam 0,85. Portanto, neste caso tenho 2 e 6, 8 e 2, 10, portanto 10 eletrões vezes 0,85. Todos os outros eletrões, que neste caso também são 10, portanto os eletrões mais internos contam 1, blindam um eletrão, blinda um próton. Portanto 10 vezes 1 igual a, portanto, 8,5, 18,5, 18,85. Ou seja, o fator de blindagem para o elétron 4s é meia unidade superior ao do elétron 3d. Para calcular o Z efetivo, bastaria agora fazer 22 menos 18,35 ou Z efetivo igual a 22 menos 18,85. Portanto, este seria igual a 3,15 e aqui seria igual a 3,65. Portanto, se eu agora quiser saber qual é a carga, qual é a energia deste eletrão, pura e simplesmente aplico a minha fórmula E igual menos RH, tinha o Z efetivo ao quadrado, que neste caso, por exemplo, do eletrão 3D seria 3,65 ao quadrado, e dividia pelo número quântico principal ao quadrado, que era 9. No caso do elétron 4s, seria 3,15 ao quadrado sobre 16. E reparem que neste caso é muito mais fácil arrancar um elétron 4s do que arrancar um elétron 4d, porque o numerador é mais pequeno e o denominador é maior. Portanto, se eu quiser ionizar o titânio, o eletrão que sai é o 4s e não o 3d, embora o último eletrão a ser introduzido tenha sido o 3d. A ordem de ionização dos eletrões não é a mesma da ordem porque os coloco no átomo. Bom, tendo agora as minhas fórmulas, reparem que para o raio atómico será exatamente a mesma coisa, portanto posso apagar aqui a configuração eletrónica. Para o raio atómico será exatamente a mesma coisa, o raio atómico é igual a A0 n ao quadrado sobre Z efetivo, portanto o raio de um eletrão 4s será igual a A0 vezes 16 a dividir por 3,15. Portanto eu facilmente calculo raios atómicos e calculo energias. Com estas duas fórmulas e com as regras para calcular o Z efetivo, eu posso prever a periodicidade de todos os elementos da tabela periódica. As principais propriedades, energias de ionização, afinidades eletrónicas, raios atómicos, tudo o que queira. Reparem que basta imaginar que a energia de ionização, que é a energia necessária para arrancar uma mole de eletrões a um átomo neutro, se eu pensar que uma mole de eletrões é a energia necessária para arrancar uma mole de eletrões a um átomo neutro, se eu dividir pelo número de Avogadro, a energia necessária para arrancar um eletrão a um átomo, portanto há uma proporcionalidade direta entre a energia necessária para arrancar um eletrão a um átomo e a energia de ionização, eu posso qualitativamente racionalizar a energia de ionização calculando a energia que o eletrão tem e obviamente ignorando efeitos que advêm da reorganização dos restantes eletrões depois de um eletrão sair do átomo. Portanto, basta olhar para a energia da orbital, que é igual a menos RH Z efetivo ao quadrado sobre n ao quadrado. Se eu trocar o sinal a esta fórmula, a energia de ionização fica proporcional a Z efetivo ao quadrado sobre n ao quadrado.
Vamos aplicar, por exemplo, a tentativa de prever como é que varia a energia de ionização ao longo de um período da tabela periódica. Reparem, o que é que caracteriza um período da tabela periódica? Na tabela periódica, ao longo de um período, que são as linhas horizontais da tabela periódica, todos os átomos têm o mesmo número quântico principal. Ou seja, o denominador desta fórmula é o mesmo. Por exemplo, se estivermos no terceiro período, todos os átomos têm denominador 9. Portanto, se eu quiser ver como varia a energia de ionização para um período, tenho apenas que olhar para o Z efetivo. E como é que variará o Z efetivo ao longo de um período? Se eu sei que o Z efetivo é igual a Z menos S, se eu quiser ver como varia o Z efetivo ao longo de um período, tenho que ver como varia o Z e como varia o S. Reparem que o Z, na tabela periódica, quando eu passo de um elemento para o seguinte, portanto, se tiver aqui um elemento, se tiver os vários elementos da tabela periódica, quando eu passo de um elemento para o seguinte, o Z varia uma unidade, ou seja, o meu ΔZ é 1. E agora reparem o que é que acontece ao efeito de blindagem quando eu vou ao longo de um grupo da tabela periódica. Imaginem o segundo período. Eu, no primeiro elemento do segundo período, tenho a configuração eletrónica a acabar em 2s1. No segundo elemento, 2s2. No terceiro elemento, 2s2, 2p1. Reparem que todos os eletrões que eu estou a pôr estão no mesmo grupo de Slater, naquelas regras de Slater que eu enunciei anteriormente. Se estão no mesmo grupo de Slater, cada elétrão a mais vai contribuir para a blindagem em 0,35. Ou seja, a variação de um elemento para o seguinte da tabela periódica é 0,35. O que quer dizer que o meu ΔZ efetivo é 0,65. Sempre que eu vou ao longo de um grupo, cada vez que salto numa casinha para a seguinte na tabela periódica, eu aumento o Z efetivo em 0,65. Como já vimos que o denominador se mantinha constante, a única outra variável que varia, o Z efetivo, está a aumentar em 0,65 de um elemento para o seguinte, então a energia de ionização aumenta ao longo de um período. O que é que acontece ao longo de um grupo? Se fizerem cálculos semelhantes, portanto, ao longo de um grupo é ao longo de uma coluna da tabela periódica, portanto, quando eu venho ao longo de um grupo, o que se verifica é que eu tenho mais uma camada completa. E, portanto, normalmente as camadas interiores blindam 1. Eu estou a acrescentar N prótons ao núcleo e estou a acrescentar N eletrões interiores. Portanto, estou a cancelar N com N, portanto, a variação do Z efetivo é 0. Eu tenho o Z efetivo mais ou menos constante ao longo de um grupo. Se o numerador é constante, mas ao longo de um grupo, de uma linha para a seguinte, eu vario o número quântico principal em uma unidade, eu estou a aumentar o denominador. Como aumento o denominador e aumento ao quadrado, a energia de ionização tem que diminuir. Se aumenta o denominador, diminui o quociente. E é assim que se racionaliza a energia de ionização ao longo de um período. No raio atómico é exatamente o contrário, porque nós já vimos que o raio atómico era proporcional a n ao quadrado sobre o Z efetivo. Portanto, ao longo de um período, o Z efetivo aumenta, o raio atómico diminui. Ao longo de um grupo, o Z efetivo mantém-se constante, o n aumenta, portanto, o raio aumenta ao longo de um grupo. E assim se racionaliza a energia de ionização e o raio atómico. A afinidade eletrónica é um bocadinho mais complicada de analisar, uma vez que na afinidade eletrónica eu tenho que arrancar um eletrão, uma mole de eletrões ao íon mononegativo. O íon mononegativo tem mais um eletrão e, portanto, eu tenho que calcular o Z efetivo colocando mais um eletrão na configuração eletrónica. E para 90% da tabela periódica, o raciocínio é exatamente o mesmo, exceto para o último grupo da tabela periódica, aquilo que é conhecido como os gases raros, que nem sempre são gases, depende da temperatura, nem são raros, porque o argon, por exemplo, que é um desses gases raros, é 1% da atmosfera que respiramos. E se calcularem quanto é 1% de uma sala qualquer, vão ver que é muito metro cúbico. Portanto, nem são gases, porque depende da temperatura se serão ou não gases, nem são raros, portanto, eles são os elementos nobres. E nesses elementos nobres caracterizam-se por serem muito poucos reativos. E porquê que serão muito pouco reativos? Porque para eu fazer química, só há duas coisas que eu posso fazer. Ou arranco um eletrão a um átomo, ou ponho um eletrão no átomo. Portanto, fazer química é modificar a nuvem eletrónica dos átomos. E já vimos que a energia de ionização aumenta ao longo de um período. Portanto, se estes elementos estão no último grupo da tabela periódica, são os que têm a energia de ionização mais elevada. Portanto, vai ser quase impossível arrancar um eletrão ao átomo. Por aí, não consigo resolver o meu problema. Por outro lado, vamos lá ver se eu consigo pôr um eletrão no átomo. Bom, eu para pôr um eletrão no átomo do último grupo,
reparem, qualquer que seja o grupo em que ele vai estar NS2, NP6. Portanto, este grupo de Slater está completo. Se eu quiser acrescentar um elétrão ao átomo, tenho que ir para o período seguinte, portanto, tenho que ir para N mais 1, S1. Portanto, eu tenho um átomo que tem todas as orbitais completas no seu número quântico principal e o elétrão a mais tem que ir para o grupo de Slater seguinte. Reparem que o número quântico principal está em denominador. Imaginem que eu estava no quarto período. Se eu tenho que pôr um elétrão no quinto período, eu passo no denominador 16 para um denominador 25. Portanto, quase que duplico. Se eu duplico o denominador, a energia passa à metade. Ou seja, vai ser uma energia muito baixa. Além disso, no caso do Z efetivo, reparem que os elétrões que estão no grupo de Slater estão a blindar 0,35 e instantaneamente, quando o elétrão que eu vou calcular está no grupo seguinte, isso significa que estes elétrões passam a blindar 0,85. Ou seja, quase uma unidade, quase que anulam totalmente um próton do núcleo. Portanto, o numerador fica muito pequenino. Reparem, denominador muito grande, numerador pequenino, isto vai ser quase zero. Portanto, um quociente quase zero e por isso a afinidade eletrónica vai ser quase zero. Portanto, o átomo também não vai querer ganhar um elétrão. Se ele não quer perder um elétrão e não quer ganhar um elétrão, é um átomo que não reage. E assim conseguimos ver como é que se racionaliza 99% da periodicidade das várias propriedades dos átomos na tabela periódica. Existem, é claro, duas exceções que podemos falar agora. Uma delas, e que ambas derivam do facto de eu estar a calcular os meus Zs efetivos com regras muito simples. Reparem que uma das regras de Slater, que foi logo aquela que eu enunciei em primeiro lugar, diz que eu tenho que colocar as orbitais S e P, portanto, suponhamos 2S e 2P, no mesmo grupo de Slater. E nós sabemos do átomo de hidrogênio que as orbitais S e P não são iguais. Se se lembrarem de uma propriedade que nós chamamos penetrabilidade das orbitais e que se traduzia quando eu representava a probabilidade de encontrar um elétrão a uma dada distância do núcleo, nós vimos que, por exemplo, a uma orbital 2S, a forma destas curvas era mais ou menos esta. Ou seja, para além daquele raio principal que define a máxima probabilidade de encontrar um elétrão à volta do átomo, eu tinha um outro máximo a uma distância inferior. Isto significava que o elétrão S tinha uma grande probabilidade de se encontrar perto do núcleo. Ora, os elétrões são cargas de sinal contrário dos prótons, se estão perto do núcleo, a lei de Coulomb diz que a força é inversamente proporcional à distância, portanto, estes elétrões, quando estão perto do núcleo, são muito atraídos, portanto, têm uma energia muito baixa. O mesmo gráfico para as orbitais 2P só tem um único máximo. E neste caso, o elétrão não tem a outra zona de alta probabilidade perto do núcleo, de alta probabilidade de se encontrar perto do núcleo. E como tal, é menos atraído pelo núcleo e a sua energia é mais alta. Ou seja, é mais fácil arrancar um elétrão P do que arrancar um elétrão S. Isso significa, normalmente, quando eu passo do segundo grupo da tabela periódica para o terceiro, portanto, quando passo do segundo para o terceiro, em que passo aqui, tenho um S2, aqui tenho NS2, aqui tenho NS1, NS2, NS2, NP1. Portanto, aqui estou a arrancar um elétrão S, aqui estou a arrancar um elétrão P. E o elétrão P vai ser mais fácil de arrancar que o S, e a energia de ionização, em vez de aumentar, diminui. Portanto, é a única exceção, é uma das exceções que existe na tabela periódica, mas é uma exceção menor para que nós descartemos este modelo. E a outra exceção tem a ver com o facto de eu não considerar repulsões entre elétrões que são cargas do mesmo sinal. Por exemplo, se eu tiver um átomo com a configuração eletrónica 2p3, e como eu tenho 3 orbitais p, cada uma destas orbitais vai ter um elétrão de acordo com a regra de Undt. Portanto, lembra-se que a regra de Undt dizia que eu, enquanto tiver orbitais vazias, tenho que pôr um elétrão em cada orbital e só depois é que começa a pôr o segundo elétrão numa orbital que já tinha um. Se eu tiver um átomo que tem uma configuração 2p4, eu já vou ter que pôr um elétrão numa orbital que já tinha um. Como é que isso se traduz em termos das nossas regras? Em nada. Porque eu disse que quando considerei o fator de blindagem, só contei elétrões, não contei se estavam em orbitais vazias ou em orbitais ocupadas. E é claro que este elétrão que está numa orbital duplamente ocupada, nesta orbital existe uma repulsão entre os dois elétrões que facilita o arranque do elétrão. E portanto, isto tem como consequência, quando eu passo uma configuração P3 para uma configuração P4,
torna-se mais fácil arrancar o eletrão, e isso na tabela periódica nota-se quando passo do grupo 5 para o grupo 6, portanto entre o azoto e o oxigênio. O oxigênio devia ter uma energia de ionização mais elevada que o azoto e na realidade é menor, porque a repulsão entre elétrons facilita a remoção dos elétrons. Portanto, vimos com este pequeno apontamento que eu posso usar o modelo do átomo de hidrogênio para átomos polieletrónicos, tenho apenas que substituir a carga que tenho no núcleo por uma carga efetiva que inclui o campo criado por todos os elétrons, menos aqueles que me interessa estudar. Consigo racionalizar praticamente todas as propriedades do átomo, com duas pequenas exceções que facilmente se explicam com base em argumentos qualitativos.